nossa oitava aula, nós vamos falar a respeito de itens que são essenciais na construção do nosso Canva e também nós vamos trazer aqui o nosso Canva ao vivo, né? Onde eu vou estar desenvolvendo aqui, mostrando um caso, mostrando como que constrói, né, um Canva aqui ao vivo com vocês e também mostrar aqui um Canva já preenchido, do que nós vamos estar vendo aqui junto com vocês, certo? Então, a gente começa com a pergunta central aqui, certo? O que é preciso fazer para colocar uma empresa para funcionar? O que nós precisamos fazer? Desenvolver, qual é a dedicação que a gente precisa ter para colocar uma empresa para funcionar, certo? E aqui eu trago uma notícia para vocês visualizarem, né? Falando a respeito das startups. Como que está o cenário de contratação de startups hoje? Nós passamos por um período, só para vocês entenderem um pouco esse contexto. Nós passamos aí, durante a pandemia, um período de crescimento muito grande de empresas ligadas à tecnologia e à inovação. Então, houve uma contratação muito grande de pessoas para essa área. Então, houve aí um inchaço, que a gente pode falar. Só que, nesse período de pós-pandemia, houve aí uma retirada de muitos investimentos. Então, muitas startups que tinham aí várias rodadas de investimentos e por isso elas conseguiam contratar novos colaboradores, elas não tinham mais todos esses recursos. E aí, o que foi preciso fazer? Fazer o corte de muitas pessoas. Uma vez que houve a diminuição pela demanda de serviços, né, de alguns produtos, então muitas startups precisaram fazer aí um corte. A gente pode ver isso através das grandes empresas de tecnologias, né? Como o próprio Twitter, Facebook, Grupo Meta, né? Que aí tem o Facebook, o Instagram e outras empresas, né? Então a gente pode acompanhar aí sendo noticiado várias empresas, startups, né? Ligadas à área de tecnologia que acabou fazendo aí uma série de demissões. E aqui, né, voltamos, né, trazendo aqui essa notícia para vocês. Startups estão demitindo em massa e colaboradores ficam assustados, né? Após um grande crescimento nos últimos anos, principalmente no pico da pandemia, quando investidores liberaram valores altos para essas empresas, com menos dinheiro para financiar novos ciclos de crescimento, as startups têm optado por mudar de rumo. Lembra lá, elas estão pivotando ou estão se reajustando para conseguir entregar mais com um quadro mais enxuto de funcionários. Por quê, professora? Porque a empresa ela não tem mais todo aquele recurso para conseguir pagar o salário de todas essas pessoas. O que leva a uma revisão de projetos e contenção de despesas, algo que tem resultado em cortes de pessoal. Dentro da gestão de pessoas, a gente sempre fala que o corte é a última coisa a ser feita. Mas só que quando a gente vê aqui esse cenário, como o caso, né, das startups, dessa situação, onde houve um crescimento muito grande, muito rápido, e depois a gente houve uma retirada de investimentos por conta desse cenário incerto. Então, as empresas, ou elas se readaptavam, reduzindo seus quadros e diminuindo aí a expansão para outras áreas, ou ela simplesmente fecharia as portas e não teria mais emprego, nem startup, nem serviço para ninguém. Então, é uma opção muito dura de ser feita, mas que é algo necessário. E quando a gente fala a respeito de contratações nessa área de tecnologia, né, principalmente a respeito dessas empresas mais inovadoras, das startups, a gente já tem acompanhado aí algumas bolhas de inchaço e depois de diminuição. Quem aí não se lembra lá, ao final da década de 1990, onde teve aí o estouro da bolha, né, da chamada bolha das empresas .com. Quem aí se lembra, fala, professor, eu me lembro desse período, né? Então, foi um período onde muitas empresas tiveram uma hipervalorização das ações dessas empresas na Bolsa de Valores, né? Aquelas que já estavam na Bolsa de Valores, e depois foi-se verificado que não tinha lastro, né, o que a gente fala a respeito de lastro, que não tinha consistência suficiente para que essas empresas pudessem contratar e pudessem ter toda essa valorização que estava sendo colocada, né? Então, houve aí uma diminuição nessas contratações. Então, por isso que a gente fala a respeito, né, desse estouro da bolha e como que nós vamos falar a respeito
de todo esse funcionamento, né? Da nossa pergunta lá inicial. O que é preciso fazer para colocar uma empresa para funcionar? Então, aqui nessa nossa aula 8, nós vamos falar sobre as parcerias principais, sobre a estrutura de custo e teste de solução com os clientes. Mas antes da gente poder prosseguir aqui, né, para nossa aula, deixa eu dar uma boa noite aqui para muitos de vocês, né? O Anderson, que como sempre eu trago o nosso primeiro boa noite, né? O Anderson lá de Minas Gerais, que está aqui com a gente, o Rodrigo também de Minas, o Michael também mandando sua boa noite, a Emily lá do Rio de Janeiro, o Wagner Basílio, o Danival, o Vitor, o Fábio, o Rodolfo lá de São Paulo, o Everton, o Michael, o Harley, o Marcos, o Elias, de Curitiba, aqui mais pertinho da gente, o Luiz, lá de Angra dos Reis, um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Deixa eu ver quem mais. O Flávio está aqui com a gente, o Jean, o João Paulo, o Wellington, o Rafael, o Elton, o Renan, o Extreme está aqui com a gente também, o Valmor, a Amália também está aqui com a gente, o Henrique, e todos vocês, né, que vão mandando aí o seu boa noite, dizendo a cidade de onde vocês estão falando, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, vamos lá, papel e caneta em mãos, para a gente poder ir anotando aí sobre essa nossa aula 8, falando sobre parcerias principais, sobre a estrutura de custo de uma startup, de uma empresa, e sobre o teste de solução com o cliente, como que isso vai funcionar na prática, né? E aqui a gente traz nosso pensamento. Hoje, né, nós estamos super filosóficos, né? O pensamento de Aristóteles, e ele fala o seguinte: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Olha só que coisa complexa, mas é algo tão importante que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje sobre o teste de soluções. Vai ser durante esse processo que tem tudo a ver, né? Algo que foi falado há alguns séculos atrás, né? Mas que tem tudo a ver com a nossa startup, com a nossa inovação, que nós temos visto cada vez mais, né? E aí a gente tem aqui, desenvolvendo esse processo de fazer algo que se aprende a fazer aquilo que deve aprender a fazer, né? Eu me recordo numa aula, né, que a gente estava falando a respeito da importância da comunicação e muitos alunos relatando que ainda tem muito medo da comunicação. E aí eu trouxe um dado para eles falando que em uma pesquisa que é desenvolvida há mais de 10 anos aí com pessoas do mundo inteiro perguntando qual que é o seu maior medo, e as pessoas colocavam como sendo o maior medo falar em público. E o medo de morrer estava em segundo lugar. Então, como é que a gente vai aprender a vencer esse medo? É se comunicando, é falando, é treinando. Então, quando a gente traz, fazendo essa analogia, né, dentro do processo do desenvolvimento e das startups, do ambiente de inovação, do empreendedorismo, vai ser fazendo, construindo algo junto com os nossos clientes, que nós teremos condições de construir o quê? Algo que vai ser relevante, que vai ser significativo e vai atender a necessidade desses clientes, né? O que vimos até aqui, né? Começando aí, sobre segmentos de clientes, proposição de valor, relacionamento com o cliente, canais de distribuição, os processos chaves, os recursos chaves e os fluxos de receita. Hoje nós vamos falar, fechando aqui, né, o nosso quadro do Canva, sobre os parceiros chaves e sobre as estruturas de custo que são colocadas dentro das startups, né? O Wander fala algo aqui muito importante. A prática leva à perfeição, exatamente. Vai ser através da prática da comunicação que nós vamos conseguir nos comunicar melhor. Vai ser através da prática do desenvolvimento, do teste de um produto, que eu vou conseguir entregar um produto que vai fazer a diferença, né, para o nosso cliente. A gente sempre está falando aqui que o Senhor Canvas, isso mesmo. Hoje nós completamos, né, entendendo aí o que é cada um desses pontos. E falando a respeito do Canva, uma coisa que a gente precisa pensar, né, é que não existem receitas prontas que se apliquem a situações dinâmicas e complexas. Até uma receita de bolo, se você for fazer esse bolo no estado do Pará, ou se for fazer uma receita de bolo, né, a mesma receita de bolo lá em Altamira, na minha cidade, lá no Pará, ela de repente não vai ter o mesmo efeito e desenvolvimento dessa mesma receita de bolo em Curitiba em um dia de frio. Por quê? Porque até o fermento ele vai trabalhar de forma diferente.
Então, se até uma receita de bolo, ela pode não ter o mesmo resultado, mesmo sendo colocado ali todos os itens pesados, né? Todas as miligramas certinhas, a temperatura ela vai influenciar diretamente ali no resultado final. Então, imaginem a respeito de uma empresa, a construção de um produto, a construção de soluções para as pessoas, né? Não existem fórmulas prontas para lidar com situações difíceis, né? Tem, inclusive, um livro muito bom falando a respeito de inovação, né? Que ele fala o lado bom das situações difíceis, né? Pode parecer um livro motivacional, mas, assim, ele é completamente dentro da área do empreendedorismo. Depois eu até posso mandar para vocês, né? Para poder ficar lá na sala do café de sugestão. Vale muito a pena vocês terem para a carreira de vocês. Não apenas, professor, mas eu não quero abrir uma empresa, mas com certeza você é empreendedor de si mesmo. Então, é algo assim muito importante para você aprender a lidar com situações, né? Outra coisa, as circunstâncias, elas diferem, elas são diferentes, mas os padrões e as lições, elas continuam válidas. Por exemplo, eu preciso ser uma pessoa ética na condução dos meus negócios. Isso não muda. Isso não muda de forma alguma. É uma situação X, eu preciso ter um padrão ético. Por quê? Porque senão a minha empresa ela não se sustenta, ela não vai ter ali a sustentabilidade necessária para poder alcançar sucesso. E o que vai acontecer? Uma vez que for descoberto um procedimento antiético, essa empresa que levou maior tempo para ser construída, ela vai se acabar. Isso a gente tem aí diversos exemplos, né, de empresas que já foram grandiosas, mas que através de um escândalo contábil acabou aí fechando suas portas. Um exemplo mais próximo da gente aqui no nosso dia a dia tem sido as Americanas, né, uma empresa com tantos e tantos anos, que faz parte da história de muitos brasileiros, mas que devido a uma condução errada, né, por parte da sua administração, principalmente na parte contábil, a gente tem visto aí o que tem acontecido. Então, vejam como essa questão de alguns padrões, como a questão da ética, isso não muda, não importa, né, a situação. Então, no desenvolvimento desse trabalho, dessas empresas, nós temos aqui a questão das parcerias. Nós precisamos de parceiros para poder executar o nosso trabalho. Enquanto não nos esforçamos para conhecer algo ou alguém de modo mais profundo, nós não conhecemos nada. Então, trazendo isso aqui para o contexto, né, de uma empresa, se eu estou desenvolvendo aqui um produto, eu preciso ter uma parceria com quem? Igual no caso, né, de uma startup de inovação na área financeira, vamos colocar assim. Ela precisa ter um sistema de segurança muito grande dos dados de todos os seus clientes. Então, ela precisa ter uma parceria com empresas que vão proporcionar essa segurança aos dados. Trazendo aqui para o contexto, né, de empresas dentro da área de engenharia civil, como eu trouxe para vocês. A empresa que está desenvolvendo, a empresa lá de Curitiba, né, que está desenvolvendo aí essas casas pré-planejadas, né, lá para São Paulo. Então, ela tem ali os seus parceiros para poder entregar cada vez melhor esses produtos, né, essas casas, esses prédios construídos. Não existem atalhos para o conhecimento, em especial para aquele que vem da experiência pessoal, onde a gente vai construir essa confiança. Quando a gente fala a respeito de toda a situação, né, de uma construção de uma empresa, a parceria ela vai ser essencial. Por quê? É impossível você conseguir dominar toda a entrega de serviços de ponta a ponta, desde um cartão de visitas ou de um panfleto que eu vou precisar ter de comunicação da minha empresa, eu preciso saber qual que é a gráfica que vai ser a minha parceira para poder fazer esses impressos. Então, observem como são desde coisas pequenas até coisas grandiosas, como, por exemplo, ter aí a empresa que vai ser a responsável por armazenar todo o servidor no fornecimento, né, dos serviços de uma startup. Então, as parcerias, elas são essenciais. O Henrique B está falando aqui da Big Ben, né, da situação da Big Ben. Big Ben foi uma farmácia, né, uma grande rede de farmácias lá do estado do Pará. Depois, né, ela foi para algumas outras áreas, né, desde brinquedos que vendia lá.
E eu me recordo, né, com um grande carinho na minha infância, minha adolescência, quando morava lá no Pará, que tinha Big Ben, uma loja assim maravilhosa, mas que infelizmente e ela era muito grande, tinha em todo o estado do Pará. E a gente, na época, né, era impossível de pensar que a empresa daquela fosse quebrar. Mas, infelizmente, por uma má gestão, por questões éticas, né, lembra dos princípios e valores que são inegociáveis, acabou que ela acabou quebrando, né? Então, infelizmente. Então, a gente tem aí essa questão de valores que são inegociáveis, como ter uma entrega eficiente para o cliente, cumprir aquilo que prometeu, né, de todo esse processo de entrega. O Flávio fala o seguinte, a MRV usa um sistema parecido que entrega o serviço mais rápido e com menos custos, e isso ela tem se especializado aí ao longo do tempo, né, para poder fazer essa entrega. Perdão aqui, gente. Então, dentro desse processo de parcerias, a gente precisa ter essa capacidade de seguir algumas fórmulas convencionais do ponto de vista de princípios. E fazer o uso de alguns atalhos pode ser o pior do que não saber absolutamente nada do que deve ser feito da empresa. Então, pensando aí na questão dessas fórmulas convencionais, a única coisa que a gente colocaria aqui seria a questão de princípios, de questões éticas. Agora, ter ali fórmulas prontas, esquece que isso não vai acontecer. Não apenas quando a gente fala a respeito de startups, tanto a respeito de empresas tradicionais também, só que nas startups isso ganha em uma proporção muito maior, né, gente? Parcerias. Essa parceria ela vai acontecer através da rede de fornecedores, e são esses parceiros que vão fazer com que o negócio da gente venha a funcionar. Como que isso vai acontecer na prática, professora? Eu preciso desenvolver alianças que otimizam os meus resultados, que vão reduzir os riscos e que vai proporcionar com que eu venha adquirir recursos. Pensem aqui o que seria uma empresa parceira, por exemplo, mandem aqui nos comentários, né? Qual seria a empresa parceira da Uber, por exemplo? Qual seria o tipo da empresa que seria parceira, que ajudaria a Uber a otimizar os recursos, reduzir os riscos e também a adquirir alguns recursos que ela precisa ter ali para ter o seu funcionamento. Mandem aqui a participação de vocês para a gente poder saber aí quem seriam esses parceiros. Todos os custos envolvidos na operação do negócio, ele passa por essa questão das parcerias. São esses parceiros que vão ajudar a criar e oferecer valor, manter o relacionamento com os clientes e todo esse processo de gerar receitas, ele requer o quê? Recursos financeiros e também os custos que estão envolvidos aí dentro desse processo, né, de construir essa entrega de valor. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. O Harley mandou aqui, né? Quem seria parceiro? A operadora de cartões, exatamente. A operadora de cartões. Por que, professora, que a operadora de cartões ela vai ser uma parceira da Uber? Porque através do pagamento de muitos desses clientes, através do cartão de crédito ou do cartão de débito, vai proporcionar com que essa empresa ela tenha esses recursos de uma forma mais segura, né? Deixa eu ver aqui, bancos virtuais. O pessoal está falando aqui a respeito de Localiza, Movida, só que aqui pode ser, esses aqui, a Movida, a Localiza, lavadora de carro, lavação de carro, né, que o Roberto está falando aqui, pode ser para o motorista da Uber. Essa compreensão para o motorista da Uber está correta. Agora que a gente está falando mais especificamente da Uber, que aqui a gente pode colocar os bancos virtuais, o Google, né, que o Felipe trouxe aqui, as operadoras de cartão que o Harley falou. A Emily pergunta, a Localiza seria uma parceira da Uber? Não, ela seria uma parceira do motorista da Uber. Muito interessante essa pergunta aqui. Assim como a Lava Jato também seria parceira do motorista da Uber, certo? O Harley falando, empresa de GPS, excelente, Harley, isso mesmo. Ele vai funcionar assim, como uma parceira da Uber. Deixa eu ver aqui. O Jean fala,
A maquininha não, pois as próprias plataformas têm a função de cadastro do cartão de crédito do aplicativo, isso mesmo. E o que poderia ser aqui nesse caso seria parceiro para o motorista. Se o motorista tiver essa alternativa, né, a 99, né, que tem essa alternativa para você pagar ali e do motorista ter essa maquininha de cartão. Os mapas, né, o Extreme está falando aqui, vai ser isso mesmo. GPS em geral, a empresa de GPS. Então, quando a gente fala a respeito desses custos, a gente tem aí esses parceiros onde eles precisam viabilizar o que a gente sempre fala dentro da startup, uma das principais características da startup, que é a escalabilidade. Olha que nome bonito, gente. Escalabilidade. Então, para que uma empresa ela seja escalável, ela precisa ter custos cada vez o quê? Menores. Então, imagina só a parceria que a gente tem aqui com as empresas de GPS ou com as operadoras de cartão. A empresa, ela vai ter, né, no caso a Uber vai ter essa parceria com a operadora de cartão, que lembra lá que quando a Uber lançou, ela não tinha essa alternativa de pagar no cartão de crédito. Até mesmo porque lá para os Estados Unidos não tem tanta essa tradição. Eu falo, né, porque a minha irmã mais nova, ela mora lá e ela fala muito a respeito disso, de que não existe praticamente esse negócio de parcelar as compras. Isso é uma coisa muito da nossa cultura aqui no Brasil. E de outros países também, mas falando mais a respeito do Brasil, né? A questão a questão de você ter aí essa operadora de cartão que veio de uma inovação que a 99 acabou colocando, e aí a Uber se viu obrigada aqui no Brasil, especificamente, a colocar esse cartão de crédito também para ser cadastrado. Então, quando ela tem essa parceria com essas operadoras de cartão, ela consegue escalar, por quê? Ela vai ter ali um valor X proporcional que vai ser pago ali para ter essa parceria, para ter para ter esse serviço ali embutido dentro do aplicativo da Uber, e ela vai conseguir escalar e ter ali o maior número de pessoas, de usuários, né, que estarão utilizando essa função. E para muitas situações é algo que vai ser muito seguro, muito mais seguro do que você andar com dinheiro, né? Principalmente a depender da região onde você morar. É muito mais seguro você deixar ali no cartão, porque se seu cartão for roubado, você simplesmente cancela e pede outro, não tem maiores transtornos. Já com o dinheiro não tem como você fazer isso, né? Então, a gente tem aí todo esse processo de conseguir escalar através dessas parcerias, né? Com custos minimizados, a gente tem uma estrutura de custos que cada vez ela vai proporcionar o quê? Eu ter algo que vai ser estratégico a ser oferecido para o meu cliente. Então, se eu consigo diminuir esses custos, eu consigo ter a tão sonhada escalabilidade, né, dentro desse processo, né, dos custos. E existem algumas empresas que são direcionadas pelo custo. Qual o exemplo que vocês me citariam aqui de empresa direcionada pelo custo? Por quê? Lembra daquelas empresas que têm uma segmentação mais voltada para um público mais popular? Então, a gente pode colocar aqui essas empresas que são direcionadas pelo custo, onde ela precisa sempre minimizar o custo, sempre que for possível, onde eu preciso ter aí, para fazer esse processo de enxugar os custos, para conseguir trazer algo que vai ser mais relevante ali e escalar mais com o meu cliente. Mandem aí qual empresa que vocês entendem, né? Qual startup que vocês entendem que são direcionadas pelo custo, pensando nesse conceito aqui, de sempre minimizar o custo toda vez que for possível. Mas nós temos também algumas startups que são mais direcionadas pelo valor. Por quê? Ela vai estar relacionada à capacidade de criar valor. E aí, enquanto vocês mandam aí as empresas que são mais direcionadas para minimização dos custos, eu vou trazendo o exemplo aqui para vocês, falando a respeito de uma empresa que ela está mais relacionada à criação de valor. A Luciana fala aqui, né, já trouxe um exemplo aqui de empresa direcionada para minimização de custos. A Shopee, isso mesmo, ela é direcionada para minimizar esses custos. O iFood, o Wellington fala aqui a respeito do iFood, o Guilherme, né, falando a respeito do Nubank também, e isso mesmo, ele tem aí todo esse direcionamento de custos, né?
O Ednilson fala o seguinte: uma empresa provedora de sinal de internet para a Uber, acredito que ajudaria bastante. Nesse caso aqui, a gente envolve também mais a questão de para um motorista. O sinal da internet ele vai ser relevante mais para um motorista. O que seria um parceiro para a Uber? Seria uma empresa que vai desenvolver ali um aplicativo que seja o mais leve possível para que esse aplicativo possa rodar bem, mesmo com um sinal de internet que não seja um 5G ainda, né? Que é o ideal que a gente está sonhando aí que vai chegar logo, certo? O Lucas Barbosa fala, empresa de fast food, isso mesmo. O Jean cita o exemplo da Shine, Extreme fala a respeito do Spotify, AliExpress, isso mesmo. O Ednilson fala, como em alguns ônibus em transporte aéreo, isso mesmo. Mas só que, nesse caso aqui, para Uber não seria para Uber, seria mais para o motorista, certo? O Eduardo fala o seguinte, a Amazon, vários produtos com uma única assinatura, isso mesmo, a vantagem de ter o frete grátis. Então, observem aqui os exemplos que vocês estão trazendo de redução dos custos, né? A Buscapé também, né? O Harley fala uma parceria com postos de combustíveis. Aí poderia ser também mais para o motorista. Porque imagina só como seria difícil para Uber buscar conduzir toda uma política de descontos com rede de postos a nível de Brasil. Poderia tentar aí pegar um posto Ipiranga, mas só que aí não seria tão estratégico para a Uber em si. Por quê? Até mesmo porque seria mais no sentido de algumas vantagens que, de repente, esse motorista poderia ter. Porque todo o preço de combustível ele vai ser tabelado de acordo com a região. Então, não existe muita margem para negociação para a Uber nesse sentido de combustível, certo? A Emily fala o seguinte: a Shopee seria uma empresa direcionada pelo custo? Sim. Porém, acredito que o Mercado Livre seria direcionado pela criação de valores. Não. O Mercado Livre também está direcionado para custos. O que seria uma empresa direcionada para a criação de valor? Pensem aqui em empresas que vai oferecer uma solução, que outras empresas também oferecem a solução, só que ela consegue agregar valor e, com isso, ela consegue cobrar um preço muito mais caro por aquilo. Pensou em uma empresa assim? Ó, mais um tempinho para vocês pensarem. E aí, a gente tem o quê? O iPhone. Pensa no iPhone. O que o iPhone faz, vários outros smartphones fazem também. Não com a mesma qualidade da foto que o iPhone tem, não com a mesma capacidade de processamento mais rápido, de você não ter ali seus dados invadidos, porque ele é um sistema mais fechado, então para os hackers roubar seus dados ali, você não precisa nem ter um antivírus necessariamente. Mas observem como que a Apple ela consegue agregar esse valor, ela consegue criar esse valor e, com isso, ela consegue cobrar muito mais do que uma Samsung, do que a Xiaomi, do que várias outras empresas que estão ali no mesmo segmento que ela, fica ali no mesmo nível de concorrência. Então, observem que essa criação de valor, ela consegue entregar para o cliente uma proposta mais no sentido de atender a um desejo desse cliente. Por quê? Pensem aqui no carro. Se você tem um Celta, o Celta ele vai te levar de um lugar para o outro da mesma forma que uma Ferrari. Só que existe algo completamente diferente entre você ter uma Ferrari e você ter ali um Celta. Vocês estão entendendo que está relacionado à questão dessa criação de valor? É aquilo que a marca conseguiu transparecer ali para o cliente, mas muito mais do que isso, para as pessoas que estão ali ao redor desse cliente, porque ela tem essa necessidade de ter um desejo satisfeito, certo? Entenderam bem essa diferença entre uma empresa direcionada pelo custo e uma empresa direcionada pelo valor? Ah, professora, e qual que é melhor? Depende de qual é o posicionamento que você vai querer ter diante dos seus clientes, certo? Deixa eu ver aqui, perdão, algumas participações que vocês mandaram. Isso, ó, o Guilherme falou aqui, empresa direcionada pelo valor. A Apple, o William falando da Razer,
Tem também o Harley falando a respeito da Nike, Adidas, o Felipe falando Rolex. Aqui Nike e Adidas vai depender da linha, mas eles têm sim algumas linhas que são direcionadas para o valor e outras que são ali, um pouco para o curso, né? O Elton falando a respeito do Land Rover, isso mesmo. O Jean citando a Lacoste, isso. O Luiz fala o seguinte, na verdade a empresa sabe se vender e sabe criar esse valor. Ela sabe se vender, tanto uma empresa direcionada para o custo quanto pelo valor, elas precisam saber se vender. Mas só que essa empresa mais direcionada para o valor, ela precisa trazer aí fortalecer esse imaginário. Por quê? Pensa só, quando uma pessoa, ela tem ali produtos de classe mais A, vamos colocar nesse sentido, é muito mais para transparecer a qualidade de vida, o ponto, né, o patamar de qualidade de vida que ela chegou, e é justo se ela isso é justíssimo, ela está unir. Nada do que é justo do que você ter trabalhado ainda aí certinho, gente. O pessoal tá falando que travou. Voltou, não voltou? Mandem aí. Aqui para mim tá tudo ok. As mensagens de vocês tá tudo certinho. Continuando aqui, falando a respeito dos custos, né? A internet aqui para mim tá parecendo normal. Professora, está ok aí? Voltou? Voltou, gente? Mandem aí se tá ok, para a gente continuar falando aqui sobre os custos, sobre o custo fixo, beleza. Aqui para mim tá tudo ok, a internet aqui apareceu normal. Quando a gente fala a respeito dos custos que estão envolvidos nesse processo, né, da empresa, a gente começa falando a respeito dos custos fixos. São aqueles custos, um pouco de contabilidade aqui, viu, gente? São aqueles custos que não mudam, independente do que a gente vai ter ali de consumo. Se eu vou ter ali mais clientes ou menos clientes, esse custo, ele vai permanecer ali. Ai, que bom que voltou. Beleza. O Marco está falando o seguinte: o McDonald's se vende sozinho. Mas ele precisa continuar fazendo as suas campanhas para poder se vender. Ele tem, sim, esse maior apelo. A gente poderia colocar marcas aí que não tem tanta dificuldade, mas que precisam, sim, se vender. McDonald's, Coca-Cola, Havaianas, são 3 marcas ali que eu considero como empresas que já atingiram um patamar que ela não precisa de tanto esforço assim para poder divulgar, mas ela precisa estar ali sendo visualizada, certo? Deixa eu ver aqui. O Luiz fala algo bem interessante. Existe diferença entre preço e valor. A vida, por exemplo, tem valor e não tem preço, isso mesmo. Então, é aquilo que vai contar para a pessoa. É aquilo que de fato, vai ser relevante. Por exemplo, eu amo futebol, eu gosto de futebol. Tenho muita vontade de assistir o jogo do Palmeiras lá no Allianz Parque, né? Ainda não consegui. Mas para muitas pessoas, para minhas irmãs, por exemplo, elas não estão nem aí para futebol, então para elas isso não tem valor nenhum. Vocês estão entendendo essa diferença? Eu amo história. Um dos lugares que eu sou louca para poder conhecer é a Grécia. Sou fascinada para conhecer a Grécia. E Roma também. Conhecer os castelos europeus, porque eu amo a história medieval. Só que tem pessoas que pouco importa, isso aí não tem diferença nenhuma. Então, essa questão de valor é aquilo que tem significado para você. E aí, como que uma startup ela vai conseguir trazer esse valor e trabalhar isso dentro das empresas, certo? Continuando aqui. O Edinho perguntando, a Toyota pode ser um exemplo? Acho que quando eu respondi deve ter travado. A Toyota, sim, ela é um exemplo a respeito de valorização, de conseguir essa valorização para os seus clientes, principalmente, né, com as suas picapes, né, SUV, seus utilitários. Então, ela tem sim esse apelo junto aos seus clientes nessa criação de valor. Mas muito mais do que a criação de valor, ela tem uma qualidade excelente, né? Então, vale muito a pena. Falamos sobre o custo fixo e vamos falar também a respeito do custo variável. São aqueles custos que vão variar de acordo com o volume que a gente tem ali de artigos ou de serviços que foram, de produtos, né? Ou de serviços que foram vendidos ali para os clientes. Então, o que eu poderia colocar aqui relacionado ao custo variável? A capacidade para poder atender, a capacidade do servidor.
se eu tive um aumento significativo, boa parte das startups foram crescendo de forma gradativa, porque à medida que elas conseguiam atender um número maior de clientes, através dos seus aplicativos com qualidade, eles foram abrindo para ter mais clientes. A Nubank, né, foi um exemplo disso, mas a gente tem também de todas as outras startups relacionadas a aplicativos, como a Uber, que foi crescendo em várias cidades no Brasil e no mundo, né, de acordo com a capacidade do servidor que ela tem de poder atender esses clientes de forma eficiente, certo? Deixa eu ver aqui, hoje eu falando, né, a BMW com certeza, Mercedes também. A Luciana cita o exemplo aqui da matéria-prima, né, para empresas que fabricam produtos, né, que vai estar aqui dentro do custo variável. O Luiz Galvão reforça que o custo variável são valores que alteram conforme a produção e o fluxo da empresa. Excelente, Luiz, muito bom. E nós temos também a economia de escala, que ela vai trazer aí vantagens de custo à medida em que a demanda aumenta, né? Como se funciona na prática? A gente tem ali a capacidade de aumentar os serviços, de escalar esses serviços, mas os custos eles têm ali um aumento, mas não é um aumento tão significativo, como, por exemplo, eu teria ali de matéria-prima, para poder, quanto mais produtos eu vou vender, eu preciso fabricar para poder entregar. Então, ele não tem ali esse custo tão significativo como seria uma matéria-prima. E temos também economia de escopo. O que é isso, professora? São vantagens de custo na medida em que eu possuo um maior escopo de operações. Eu costumo utilizar sempre o exemplo, né, de uma fábrica que eu trabalhei, onde a gente conseguia organizar dentro da unidade de fabricação, né, organizar da melhor forma possível as máquinas de costura para a gente conseguir fabricar mais peças ali no decorrer daquele dia. E o que a gente fazia? A gente pegava as ordens de serviços com com o número de peças que tivessem ali a necessidade daquelas máquinas. E aí eu preciso modificar pouco para produzir muito mais. Então, o que é essa economia de escopo, professora? Vai ser justamente isso. Eu posso ter ali uma mesma base, onde eu consigo ter uma entrega maior, sem modificar tanto os meus custos. Então, eu posso ter ali, como no exemplo, né, dessa fábrica que eu trabalhava de lingeries, onde eu tinha ali uma organização melhor das máquinas de costura e eu conseguia rodar ali muito mais peças, muito mais ordens de serviços com peças que precisariam ser fabricadas com o maquinário dentro do que eu tenho daquela unidade de fabricação, certo? Então, essa economia de escopo vai ser justamente isso. Eu consigo ter mais de uma operação dentro da minha organização. Vamos trazer aqui um exemplo para uma startup. A Nubank, por exemplo, ela começou oferecendo serviço de cartão de crédito. Depois ela passou a oferecer a conta pessoa física, agora ela tem a conta pessoa jurídica. Depois ela comprou a Easy Invest e tem ali os investimentos que você pode fazer. Ela também oferece seguros. Então, observem que ela tinha apenas uma operação e depois ela abriu para um escopo maior de operações, que ela consegue fazer dentro do quê? Dentro da mesma base de produção que ela já tem. E aí vamos falar a respeito das parcerias principais. O que são essas parcerias principais? Ela vai descrever justamente o que? A rede de fornecedores e os parceiros que vão pôr o meu modelo de negócio para funcionar. Como que isso vai funcionar na prática, né? Tendo essa estrutura de custo, ela vai descrever todos os custos, né, que são envolvidos na operação do modelo de negócio. Dentro do nosso ciclo de aprendizagem, né, nós temos esses dois conceitos, do que é a parceria principal e do que é a estrutura de custo. E aqui nós temos o nosso Canvas, né, que já está completo, todo bonitinho aqui, certo? Compondo aqui todos os nossos 9 elementos, ok? Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito das parcerias principais e dos custos, mandem aqui para a gente poder responder, que eu já vou abrir aqui para mostrar para vocês, para a gente poder mexer o nosso Canva ao vivo aqui, para a gente poder estar trazendo aqui toda essa proposta de como que você vai poder desenvolver aí o seu próprio Canva, né? Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo partilhar para vocês.
Oh, abriu aqui, abriu. Aqui, quando vocês forem entrar, deixa eu só mostrar aqui, adicionar esse. E mostrar aqui, depois a gente fala um pouco da Lego Factory, né? Mas aqui para vocês verem sobre o nosso Canva ao vivo. Quando vocês, se vocês puderem abrir aí, abram para vocês terem aí contato com o site. Deixa eu mandar aqui o endereço para vocês. Do Canva. Esse é um sistema do Sebrae. É o Sebrae Canva. Se vocês puderem aí abrir, o link é esse aqui que eu vou mandar aqui para vocês. E a telinha bem bonitinha é essa aqui que vai aparecer, certo? Mandei o link para vocês. O Lúcio pergunta aqui, além do modelo Canvas, tem algum outro modelo de negócios? O modelo de negócio, o modelo de negócio é o mesmo que Canvas. Quando vocês ouvirem, tem o Canvas com S no final, que é esses 9 elementos aqui que a gente tem, mas tem o Canva sem o S. Esse aí já é um aplicativo de uma startup, claro. Você aproveitou do nome do Canvas, né? Só tirou o S ali no final, que ele está relacionado a desenvolvimento de artes, né? De toda a comunicação visual que você pode fazer, certo? Esse aqui que o Jean está falando, pensei que fosse o Canva que faz outras edições. O pessoal falando da imagem. Isso aqui é só para vocês terem uma ilustração, certo? Então, aqui a gente vai ter... Eu vou só mostrar aqui um pouco para vocês a respeito desse Canva, de como que vocês vão entrar. Vocês vão entrar aqui nesse site. Deixa eu colocar, adicionar aqui de novo. Nesse aqui, que é através desse link que eu passei aqui para vocês, certo? Que aí, se vocês quiserem dar uma olhada aqui junto comigo, ou se quiserem olhar aqui e depois olhar, observar, para vocês desenvolverem o seu próprio Canvas, né? Podem ficar à vontade. O pessoal está falando da imagem, mas aqui é mais para vocês terem uma ilustração. Ele não vai ficar com a imagem perfeitinha, gente, por conta de toda a resolução da internet, certo? O Jean falando, o link travou meu navegador, então fecha e vem aqui para a aula. Vai olhando aqui. Depois da aula, vocês podem dar uma olhadinha, né? E mexer aí no Canvas, para vocês entenderem melhor como que vocês podem criar o próprio Canvas de vocês. Então, a gente tem essa tela inicial aqui, e depois que vocês entram com o login e senha de vocês, que vocês vão cadastrar depois, certo? E aí, vocês vão ter acesso aqui a esse modelo, onde nós temos todos os itens que vocês vão colocar. Por exemplo, aqui. Professora, eu quero colocar aqui o meu segmento de clientes. Quem são o meu segmento de clientes? Bora colocar aqui estudantes. Só para vocês terem uma noção. E aqui é legal porque ele já fala. Defina quem são os clientes que se pretende atender. Eles têm um perfil específico? Como estão agrupados? Onde eles estão localizados? Existe uma necessidade comum entre eles? Então, a gente pode colocar aqui. Os clientes. Aí eu vou e salvo aqui. Tá vendo? Ó? Aí ele vem para cá, fica bonitinho aqui, aparecendo para vocês, certo? Então, aí vocês podem aí construir no Canva de vocês. Mas aqui eu vou mostrar um exemplo de um que já está preenchido aqui, bonitinho, que seria da empresa Optimize Tech. E quem que é o segmento de clientes dessa empresa? São empresas de manufatura, logística e cadeias de suprimento. Esse aqui é um exemplo, e aí você pode ir, professora, eu quero editar. Venho aqui e edito. E aí salvo e fica aqui tudo bonitinho, certo? Qual que vai ser a proposta de valor da Optimize Tech? Ela vai oferecer uma consultoria personalizada através de software de otimização de processos e métodos da fábrica, oferecendo também aí uma tecnologia avançada, certo? Deixa eu aumentar aqui a resolução para ver se fica mais fácil para vocês verem. Não deu muito certo aqui, 125 ficou melhor aqui. Deixa eu ver se fica mais... como eu falei para vocês, ele não vai ficar assim tão bonitinho para vocês verem, mas só para vocês terem uma noção aqui. Temos aqui a proposta de valor, né, que vai ser essa consultoria personalizada. Depois nós vamos falar sobre o relacionamento com o cliente, como que a empresa ela vai se relacionar.
Olha aqui, defina aqui como fazer para conquistar e manter uma boa relação com os clientes. Contato e desenvolvimento de diagnóstico da situação do cliente. A empresa vai oferecer ali um suporte contínuo, projetos de consultoria e equipe especializada. Então, aqui vai ser a forma como a empresa ela vai se relacionar com os clientes, né? E os canais? O que vão ser os canais? Defina de que forma os produtos serão conhecidos, como chegarão aos clientes e como os clientes irão interagir com o negócio. A empresa ela vai interagir com esses seus clientes através de vendas diretas e através do marketing digital, certo? Quais são as atividades chaves? Resolução de problemas, aí aqui, né? Relacione aqui as ações necessárias para a realização da proposta de valor. A empresa ela vai ter ali uma resolução de problemas e também ela vai funcionar, operar através de uma plataforma, de uma rede, né? Quais são os recursos principais? Uma equipe especializada para poder oferecer, né, esse suporte aos clientes, tecnologias e ferramentas, certo? Quais serão as fontes de receita, professora, para a gente entender melhor? Defina aqui como e quanto se pagará pelos produtos. Venda da consultoria personalizada, licenciamento de software, assinatura mensal da plataforma de soluções. Então, aqui vai depender do pacote de serviços que esse segmento de cliente vai querer contratar da minha empresa, certo? Deixa eu ver aqui alguns exemplos. O pessoal falando que sobrecarregou. O próprio falando, assisti algumas resenhas do livro Model Business e todo mundo fala bem. Isso. Vale muito a pena você ter esse livro. Já indiquei ele aqui várias vezes. É muito bom. O pessoal falando aí a respeito da configuração ainda. Vai pensando aqui no processo, gente. Depois vocês vão poder aí abrir o próprio Canvas de vocês. Não vai dar para brincar um pouco aí para vocês desenvolverem aí o Canvas. E aqui para finalizar, né, para vocês verem, fonte de renda, já falamos, sobre a estrutura de custos, né, que a gente falou hoje, que vai ser o quê? Levante o que vai ser gasto para realizar a proposta de valor. Com o que nós vamos gastar? Com desenvolvimento de software e tecnologia e, é claro, né, com recursos humanos. E aqui, por fim, quais são os parceiros-chave? Universidades e instituições de pesquisa, indústria do segmento de confecções, que a gente vai poder estar mencionando aqui, né? Então, aqui para vocês entenderem como que funciona esse Canva que você vai poder construir através desse link, certo? Então, professora, por mais que eu não tenha ali todos os conceitos bonitinho do que é o segmento de cliente, do que são os recursos chaves, nesse Canva do Sebrae, você faz seu cadastro facinho lá, né? Preenche lá o seu cadastro bem fácil, deixa a senha salva lá no sistema e você consegue preencher. Se você conseguir acessar pelo computador, vai ser muito mais fácil, mais tranquilo para vocês mexerem, certo? A Mária, deixa eu ver, o Valnir fala, não consegui acompanhar. Depois volta a aula aí e abre o site do Sebrae, para que vocês possam ir abrindo e tentando fazer. Ah, professora, eu não sei do que eu vou criar de um negócio. Faça o Canva de você mesmo. É uma coisa que eu sempre falo. Ah, professora, como que eu vou fazer um Canva de mim mesma? Qual vai ser o teu segmento de cliente? Qual empresa que você deseja trabalhar? Qual que vai ser a área que você vai se especializar? Então, pensa em desenvolver esse Canva, já que, de repente, você pode não ter ali uma ideia de uma empresa, de um empreendimento para você criar, mas faça o Canva de você mesmo. Se você já conseguir fazer um Canva de si mesmo, isso já vai estar, assim, excelente, porque você vai ter todo esse entendimento. Quem vão ser seus parceiros-chave? Qual vai ser a sua estrutura de custo, né? O que você precisa? Ah, eu preciso de um computador. O computador é minha ferramenta. É um dos meus parceiros, né? A gente estava até comentando aqui, eu e as professoras Deise e a professora Ana, né? A gente falando a respeito do quanto a gente precisa de um fone de ouvido bom, de uma internet boa, de um computador que funcione, né? Então, são aí os nossos recursos chaves para a gente poder estar desenvolvendo o nosso trabalho. Então, faça esse Canva de você mesmo, da sua carreira, que já vai ser algo assim muito importante para que vocês possam aí se posicionar cada vez melhor, né, diante de todo o mercado de trabalho, né? Já aproveito que vocês estão estudando também na gestão de pessoas e empreendedorismo e já alia uma coisa com a outra para que você possa fazer o seu próprio Canva, né?
Gente, fechamos aqui a respeito do desenvolvimento do nosso Canva ao vivo. E no nosso dever de casa, né, que eu trago aqui para vocês hoje, o filme Um Sonho Possível, né, relacionado a esportes também, né? Esse filme é lindo e melhor ainda porque ele retrata, né, sobre mais um caso da vida real. Ele está disponível na Amazon Prime, de onde eu vi da última vez, né? Ele tinha na Netflix, mas eu acho que ele não está mais disponível, pelo que eu pesquisei, confirmei hoje, né? E como dever de casa desse filme Um Sonho Possível, eu acho interessante, né, de lição, que ele fala: você muda a vida de pessoas enquanto pessoas mudam a sua vida. E esse filme ele traz muito bem a respeito disso, né? De você conseguir construir algo, né, através desse desenvolvimento de uma proposta de valor, de você, enquanto o seu empreendedor de si mesmo, né, o seu intraempreendedor de si mesmo, para que você consiga mudar a vida de pessoas, enquanto essas pessoas mudam a sua vida e você consiga ser um profissional cada vez mais aí qualificado e reconhecido no mercado, né? Para nossa próxima aula, né, vamos fechar trazendo a validação e criação de demanda da empresa e relembrando, né, que amanhã nós vamos ter o nosso Let's Talk para poder tirar as dúvidas a respeito do mapa, né? Gente, eu desejo uma excelente semana para vocês. Nos vemos amanhã, né? Espero todos vocês para que a gente consiga desenvolver melhor aí toda a proposta do mapa. Eu sou a professora Simone Cardoso, desejo uma excelente semana para vocês. Aguardo todos amanhã no Let's Talk e também na nossa próxima aula, na segunda-feira que vem. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.